algo diferente nessa manhã. Dê glória, aleluia. Porque às vezes a gente entende que a reunião, nossa, que reunião chata, né? Todo domingo é a mesma coisa. Mas nós não damos lugar para o Espírito Santo. O que eu vou ministrar aqui, sim, será palavras, eu creio que será palavras de vida. Mas isso, querido, vai depender como está o seu espírito, como está o seu coração, a sua terra. Se está um coração preparado, se está um coração ansioso para ouvir aquilo que Deus tem. Se o seu coração está no jogo do Corinthians de 4 horas, sei lá que hora que é, você vai ficar só preocupado, porque é só tristeza. Corinthians é só tristeza. Se o seu coração estiver, sei lá, no Ponte Preta, tem uns Ponte Pretano sofredor aqui, piorou ainda a situação para você. Porque é aí que você vai ficar triste mesmo, é aí que você vai ficar abalado. Agora, se você for um atleticano, um Atlético Mineiro, aí você vai ficar muito feliz. Glória a Deus. Só brincadeira à parte. Mas para que você fique comigo aqui. Amém? Abre sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao 45. O título que eu quero dar para essa mensagem hoje é o toque do rei, ok? O toque do rei. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Amém? Glória a Deus. Versículo 40 diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelho: se quiseres, podes me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha ele gente de todas as partes. Amém? Eu não sei se as crianças vai estar saindo hoje? Hoje não, né? Ok. Se os jovens da nossa igreja lessem o último versículo aqui que eu leio, o 45, vai falar: nossa, esse ex-leproso era coagueta, né, tia? Né? Isso aí dedurou Jesus. Jesus fez um pedido para ele, falou: não fale. E aí ele foi lá e fez o quê? Falou. Se os jovens tivessem que, nossa, pastor, esse ex-leproso aqui era um coagueta, hein? Ele dedurou Jesus, o que Jesus fez para ele. Ok? Mas eu gostaria de frisar o versículo 41. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Tocou nele e disse: quero, seja purificado. Tocou nele e disse: quero, seja purificado. Como eu comecei dizendo no início do culto, em diferentes religiões você vai ver uma divindade que talvez seja quase inalcançável. Ou talvez você vai precisar fazer inúmeros rituais para chegar-se a essa divindade. E há também a questão de reinos. Quem já assistiu o filme aqui de reinos, de guerras, você vai ver que para chegar a um rei, você tinha toda uma burocracia. O rei tinha algumas culturas que o rei tinha que estender o cetro. Se ele não estendesse o cetro, você não podia chegar perto do rei. O rei escolhia com quem ele andava, o rei escolhia os funcionários que ele tinha. Era muito difícil se aproximar do rei. Ou, pensando para o lado de uma divindade, se chegar a um Deus.
Mas o nosso Jesus, ele quebrou todo esse paradigma. Ele quebrou toda essa cultura. Como eu disse em Filipenses, ele veio em forma humana e ele andou pelas ruas empoeiradas, aldeias empoeiradas. Mas isso foi uma grande mudança na mente das pessoas. Sabe por quê? Eles esperavam, ok? Que Jesus nascesse que um rei que viesse salvar Israel, o povo judeu, nascesse em um palácio. Mas Jesus nasceu aonde, igreja? Nasceu aonde, igreja? Pode falar alto para o povo de casa ouvir. Para saber que tem gente aqui. Vai, só o pastor está pregando aqui. Tem gente aqui, tá? Nasceu onde, igreja? Eles esperavam que Jesus ia nascer num palácio. Mas ele não nasceu num palácio. Eles esperavam que esse rei que viria, né, nascesse numa família de linhagem importante. Mas Jesus nasceu de uma linhagem de quem? Maria e José, uma jovem virgem. E José carpinteiro. Talvez eles esperavam que esse rei nascesse numa família poderosa, rica da sua época. Talvez eles esperavam que Jesus viesse, ou que o rei, na verdade, eles não esperavam, que o rei viesse de uma família totalmente poderosa, com fortunas, com dinheiro, que andasse com roupas, né, poderosas, com tudo que tinha direito, com ouros, né, com dente de ouro, sei lá, não sei o que os reis usavam naquela época, dente de ouro, sei lá, né? Talvez eles esperavam que o rei viesse um monte de cavalaria, porque cavalo naquele tempo era considerado a questão do poder, até hoje, né? O símbolo da Ferrari, tantos outros também, o poder e tal. Talvez eles esperavam que Jesus viesse montado num cavalo, o rei viesse montado num cavalo, mas estava lá um homem andando em cidades empoeiradas, aldeias empoeiradas. E há um relato na Bíblia que Jesus ele não vem num cavalão, né, grandão, pá. Mas ele entra em Jerusalém numa jumentinha. E às vezes eles esperavam que Jesus fosse um líder político, principalmente para libertar eles de Roma. E olha só como é que é a questão da política. Não é só nos tempos atuais. Eles esperavam já um povo que era oprimido por um outro povo, por um outro governo. E eles esperavam que naquele tempo, olha só como é que a política já vem forte. E parece que até hoje a gente busca um Messias para tentar nos fazer libertar de algumas coisas. Mas isso já vem. Talvez eles esperavam de Jesus um líder político, entregando, sei lá, hoje é folhetinho, talvez entregando algumas coisas nas cidades lá, dizendo, ó, eu vou libertar vocês, vamos fazer uma revolução. Até tinha alguns grupos lá que faziam isso. Até tinha alguns grupos que se reuniam para tentar libertar de Roma. Mas Jesus ele não só foi, né, condenado pelo seu próprio povo, mas pelo povo romano, pelos líderes romanos que acontecia na época. Então, imagine só o banho de água fria que esse pessoal foi levando. O banho de água fria, cada vez que eles achavam, não, agora ele vai fazer tal coisa, agora ele vai agir de tal forma. Talvez eles esperavam que Jesus se assentasse nas primeiras cadeiras, né? Que Jesus nas festas, na sinagoga, Jesus sentasse e ficasse nas primeiras cadeiras, ou talvez num grande evento, que Jesus ficasse lá no centro. Mas não, Jesus, principalmente nos evangelhos, ele vai nos trazer alguns ensinamentos sobre, ó, aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser servido. Olha só como é que começa a mudar a imagem. Eles esperavam um rei, e o rei, querido, sei que você que conhece um pouco de história, ele era servido com todas as coisas. A melhor comida ia para o rei, os melhores serviçais iam para o rei, tudo ia para o rei. Mas Jesus, ele vem, então, não, é impossível esse ser o rei, porque ele talvez não come a melhores comida, ele não dorme nos melhores aposentos, ele não anda com as melhores pessoas. Como outro ponto que eu quero falar, às vezes as pessoas achassem assim, quando Jesus vier, ele vai andar com a nata da sociedade. Mas quando Jesus vem, ele chama Pedro, pescador. Ele chama Judas,
E vai chamando, talvez eles esperavam que tipo assim, nossa, vai chamar o melhor da sociedade. E quando Jesus vem, que é o nosso rei Jesus, ele vem, ele escolhe talvez aqueles que eram rejeitados de todo o povo. Aqueles que eram rejeitados talvez pela sua comunidade. E é esse rei que eu quero falar para você hoje, né? Talvez ele tinha, o povo tinha a ideia, ok? De um rei, como eu disse para você, que estendia o cedro. O cedro era um pedaço de uma... Vou simplificar para vocês. Pode contar um pedaço de, sei lá, um ferro, uma madeira, que o rei, quando quisesse que uma pessoa chegasse à tua presença, ele fazia assim, você pode vir, não pode entrar. Ele tirava o cetro. Talvez eles esperavam isso. Mas em Marcos, capítulo 1, vai trazer um relato de um rei, mesmo eles não sabendo que era um rei, porque eles esperavam outro rei, mas vai trazer um relato de um rei, que não simplesmente andou entre o povo nas cidades empoeiradas, mas traz um relato de um rei que tocou em um leproso. Talvez você hoje, a questão da lepra para você seja algo muito distante, porque a lepra hoje já está, talvez em alguns lugares, há algumas concentrações no mundo ainda sobre a questão da lepra, mas antes, principalmente na região, havia muitos casos em relação à lepra. Enquanto uma pessoa via uma pessoa com lepra, né? Na verdade, o leproso ele tinha que fazer principalmente algumas coisas, mas eu vou citar duas. Quando ele entrava em uma aldeia, em uma cidade, ele tinha que entrar dizendo assim, imundo, 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 para que as pessoas afastassem, para que não pegasse a lepra. Outra coisa que o leproso tinha que ter, ele tinha que ter um sino na perna, para que quando ele andasse pelas aldeias, as pessoas pudessem ouvir o barulho e se afastar. Imagine só essa cena. Imagine o barulho do sino vindo, o leproso gritando, não só ele gritando, mas as próprias pessoas gritavam, para que as outras afastassem. Leproso, 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 leproso. E todo mundo se afastando, todo mundo se afastando, todo mundo se afastando. Mas há aqui nesse relato de Marcos algo diferente acontecendo. Todo mundo se afastando, e eu creio que talvez até alguns dos discípulos de Jesus também tentando se afastar o máximo possível. Só que Jesus está fazendo um caminho inverso. O povo está se afastando e Jesus está fazendo um caminho inverso. O povo está se afastando e Jesus está se aproximando mais. O povo está dizendo se afasta e Jesus está chegando um pouco mais perto. O povo está dizendo não é impossível, não, o nosso mestre... Ele não pode tocar, se ele pegar, ele vai pegar lepra. E Jesus se aproximando, a ponto que ele toca nesse homem. Cá para nós, Jesus poderia simplesmente dizer, seja curado. Porque há relatos na Bíblia que Jesus simplesmente diz, olha, seja curado, seja libertado, seja liberto. Mas aqui ele não simplesmente faz isso. Aqui simplesmente ele não deixa o homem de lado. Sabe, eu entendo. Porque Jesus queria mostrar algo a mais, ele amou esse homem a certo ponto de dizer, olha, todo mundo está se afastando, mas o que eu quero mostrar agora é que, independente se esse homem está com lepra ou não, eu amo esse homem e eu vou curá-lo. E Jesus toca no leproso, e o leproso é curado. Aí nós vemos um relato que, como eu disse aqui no início dessa palavra, que Jesus pediu algo ao leproso. Olha, não vá e não fale por ninguém que ainda não é chegado o meu tempo, né? Porque ainda você vai esse processo. E o que esse ex-leproso faz? Ele vai lá aí, e fala com o povo, olha, tem um homem aí que cura até leproso. Mas o que eu quero trazer com isso, querido? Olha a maravilha que esse texto nos traz. Um rei que não está simplesmente preocupado de estar no céu, afastado de mim, de você, mas não. Um rei que está preocupado com o mais íntimo que há dentro de você.
Ele não só está preocupado com o externo, em te dar as coisas, mas Ele quer tocar em você. E eu quero dizer para você nessa manhã, se Ele te tocar nessa manhã, um toque do Rei nessa manhã, pode mudar a sua história. A história desse homem mudou. A história, o contexto desse homem mudou. E é isso que Ele fez na minha vida e é isso que Ele quer fazer na sua vida. E Ele está hoje acessível, um Rei acessível para você nesta manhã. Você não precisa flagelar o teu corpo, você não precisa pagar penitência, você não precisa mais colocar moeda agora para que você seja abençoado. Ei, a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida e Ele está acessível nessa manhã para tocar em você e a sua vida ser mudada nessa manhã. Quantos creem aqui nessa manhã? Amém? Esse rei era fora da caixa. Quantos entendem isso? Esse rei era realmente fora da caixa. Ele realmente quebrou todos os paradigmas que tinha Helder. Né, Helder? Helder. Todo o paradigma que tinha. Ele quebrou tudo isso. Ele quebrou toda essa confusão que tinha, onde o maior tinha que servir. E Ele nos trouxe uma realidade agora para mim e para você, que podemos agora ir de encontro a Ele sem nenhum medo, porque na medida que nós vamos de encontro a Ele, Ele vai de encontro a nós, dizendo, olha, eu vou tocar em você, pode vir, ninguém vai me afastar de você, ninguém vai impedir que eu te toque nessa manhã. Talvez você está nessa manhã dizendo assim, ó, inúmeras situações que estão me impedindo, mas nessa manhã Ele quer te tocar, porque Ele quebrou todos esses paradigmas que tinha. Nos versículos 40 e 41, duas coisas acontecem. Nós vemos a primeira coisa, o leproso se aproxima, que era algo absurdo acontecer naquela época. Era algo imaginável acontecer naquela época. Eu fico imaginando Jesus chegando ali na aldeia, onde eles estavam, na cidade onde eles estavam, e indo de encontro a esse homem, ou encontrando esse homem. Quem já esteve na África, ou em alguns países para fora, que tem algumas doenças transmitidas em relação à pele, sabe como é que, quando eu estive na África, uma das preocupações que eu tive era essa. Em algumas regiões da África, há muitos casos de doença transmitida em relação à pele, e eu ficava pensando, meu Deus, eu relacionava um pouco com essa história, mas Jesus, Ele quebrou tudo isso. Ele foi de encontro a esse homem. E nessa manhã eu quero trazer para você o que acontece quando o Rei nos toca. O que acontece quando o Rei te toca? O que acontece quando há um toque sobrenatural de Jesus? Amém? Em algumas coisas que eu quero abordar com você hoje a partir dessa passagem de Marcos capítulo 1, ok? O toque do Rei mudou algumas realidades desse homem. A primeira coisa que eu quero abordar com você é, a lepra saiu imediatamente. Versículo 42, você pode observar isso. Houve uma cura física, mas houve também uma cura, eu creio, emocional. Porque eu imagino um homem não simplesmente andando na cidade triste, abatido, porque estava não só abatido, mas com dores no seu corpo. Mas eu imagino um homem dentro da sua alma, triste, solitário. E Jesus, quando Ele chega, imediatamente esse homem é curado. Imediatamente esse homem é curado. Então houve cura física e houve cura emocional. Deixa eu dizer para você, essa manhã, quando Ele te toca, a cura na sua vida pode chegar instantânea. Tanto a física, tanto emocional. Ele não traz só uma cura física para você, ou Ele não só te salva, te liberta, mas Ele traz transformação dentro de você. Talvez você está aqui nessa manhã e só você sabe o processo que você levou para estar chegando aqui.
as dores que você carregou. Mas quando ele chegou na sua vida, ele transformou não só a sua vida por externo, mas ele transformou a sua vida no interno também. A sua alma hoje é próspera. A sua vida hoje é próspera, porque ele te tocou, e se não te tocou hoje, ele pode tocar, e tanto a cura física, a sua salvação, a libertação, mas também a sua alma pode ser liberta. Eu imagino aquele homem, eu brinquei que ele poderia ser considerado pelos jovens um cagueta, mas eu imagino o entusiasmo desse homem entrando em sua vila. Imagine esse homem entrando na sua casa e dizendo: olha, você lembra de mim? Eu era aquele homem que estava com a pele, eu estava aquele homem que ficava coçando, olha o que esse homem fez por mim. Imagine a empolgação desse homem entrando no templo, talvez que ele não poderia entrar mais. Esse homem perdeu o ciclo familiar, esse homem perdeu também o ciclo religioso que ele fazia parte, esse homem foi estruturado. Ei, querido, quando Jesus nos toca, ele restaura por completo. Ele restaura você, o ciclo familiar. Eu estou dizendo agora para adolescentes, talvez jovens, até homens e mulheres que estão aqui. Talvez não sei que idade você tem, mas Deus é capaz de restaurar o ciclo familiar que você tem. E não só o ciclo familiar que você tem, ele é capaz de restaurar feridas que estão na sua alma. E isso vem com o toque do rei. Isso vem com o toque do rei. Eu imagino aquele homem agora que não podia mais andar em comunidade, agora podendo abraçar. Eu imagino que talvez algumas pessoas ficavam com medo, mas algumas pessoas agora puderam dar aquele abraço que há anos e anos não podia abraçar. Quando Jesus nos toca, relacionamentos são restaurados. Quando Jesus nos toca, nossas feridas são saradas. E agora nós podemos ir de encontro a outros, liberar perdão, receber perdão. Mas isso precisa de um toque do rei. Então essa realidade mudou na vida desse homem. Um toque do rei. Não o rei que eles esperavam, mas um rei que foi acessível. É desse rei que eu estou falando. É desse rei que está agora, nesse exato momento, agora que ele não está simplesmente lá no céu sentado, tomando, tomando alguma coisa, água de coco. Não, mas ele é acessível, ele está agora com você aí presente, ele está agora perto de você, e ele quer tocar em sua vida, ele quer mudar essa realidade que você tem, que você está vivendo. Outra realidade que mudou na vida desse homem, os sonhos. Eu creio que esse homem, o Brunão cantou, sonhe grande, porque os sonhos de Deus são grandes. Talvez a realidade desse homem era: oh Deus, vida, o que está acontecendo? Mas agora esse homem consegue ver o futuro. Esse homem consegue ver já o que ele poderia fazer. Ele consegue ver já onde ele poderia trabalhar. Ele consegue visualizar quando o toque do rei vem sobre nossas vidas. Os sonhos são restaurados. Você começa agora a olhar e ver perspectivas de novo para uma vida melhor. Quando o toque do rei acontece na nossa vida, a esperança é devolvida. A esperança é devolvida. Quando ele te toca, o seu coração se enche de alegria, de esperança, porque agora a sua confiança não está simplesmente nas circunstâncias. Você sabe quem o tocou, e você sabe da ferida que você tinha. Agora você sabe que esse que te tocou, é ele que te garante uma esperança verdadeira. Agora a sua esperança não está na sua mãe, no seu pai que te abandonou, seja em qualquer situação. A sua esperança não está na finança, a sua esperança não está na política mundana, a sua esperança está naquele que te tocou. E essa é a esperança que temos, que um dia esse rei nos prometeu de voltar. Essa realidade voltou. A dignidade desse homem. Imagine esse homem entrando no mercado, podendo trabalhar, pagar as suas dívidas. Esse homem podendo, talvez, não tem relato, talvez esse homem poderia ser casado no seu tempo, antes da lepra. Não sei se esse homem teve antes, desde a sua nascença. Imagine a dignidade desse homem, das pessoas poderem olhar e não desviar o olhar mais para esse homem. Quando ele nos toca, ele nos enche primeiro. Opa! É glória. Ai, ai. Só coisa que acontece quando está com o microfone assim. Quando Deus... Travar minha mão aqui, que está com a mão livre, que esse microfone você quer. Quando Deus nos toca, quando o rei nos toca, ele não só
faz com que as pessoas nos olhem com dignidade, mas Ele coloca dentro de nós um senso de importância. Ele traz de novo de dentro de nós algo dizendo, não que você seja uma raridade, pode ser que você seja uma raridade, eu não quero trazer isso, mas que você é filho do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, e é Ele que transforma. Muda, quando eu falo de mudar a dignidade, é o entendimento que você tem que agora você é filho. É o entendimento que agora você faz parte de uma família. Isso muda. Você anda por aí. Você começa a andar por aí agora, não orgulhoso mais, mas você agora, opa, eu sou filho do papai. Eu sou filho de um Deus Todo-Poderoso. Você agora não olha mais olhando, se comparando com ninguém mais, porque quando Ele te toca, Ele te liberta desses paradigmas que você tem, ou essas traumas da alma que você tem. Outra coisa que você, quando o toque do rei nos toca, quando o rei nos toca, é a possibilidade. Poder ir a lugares que você foi privado de ir. Esse homem, ele teve acessibilidade. Ele começou a andar por onde ele não andava. Eu costumo brincar com os nossos jovens, só é livre quem tem Jesus. Porque a ideia é que o mundo passa, que só é livre quem está aí no mundão, né? Festejando. Mas essas pessoas, elas não são livres. Porque elas são dependentes de algo para ser feliz. Ah, pastor, então você é dependente de Deus. Sim, mas essa esperança não está em coisas, está em uma pessoa que é Jesus. As pessoas do mundo, elas falam que são livres, mas são presos em bebidas, cigarros. São presas em inúmeras situações. Sexo. Mas nós não. Nós estamos em Jesus Cristo, que é a nossa esperança, e nele somos livres. Podemos ir e ser livre em Cristo Jesus. Nessa manhã, querido, eu quero que você entenda a realidade que foi feita em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que, da mesma forma que muitos esperavam um rei totalmente diferente naquela época, muitos hoje esperam um rei totalmente diferente. Uma coisa é certa, o rei vai voltar. Mas que rei você está esperando? Que reino você está esperando? Talvez você está esperando que Jesus venha, que esse rei venha e te liberte da política. Ai, pastor, eu estou cansado, a esquerda está vindo, a direita está vindo, a horizontal, sei lá, está vindo, acabar o mundo. Quem, querido? A palavra de Deus, ela não vai dizer, ela vai trazer isso, o princípio das dores. Você só precisa ler a Bíblia. Mas a sua esperança não tem que estar nisso. A dor aqui, nesse mundo. Tem pessoas esperando um rei que você precisa entregar todo o seu dinheiro. Você não precisa disso. Ele é acessível, ele está aqui. Talvez você está esperando um rei que estenda algo para você e diz, pode vir. Deixa eu dizer para você, ele já estendeu. O véu foi rasgado. Agora em Cristo Jesus você pode entrar no Santo dos Santos. E é isso, essa é a chave que você precisa mudar. É entender que o toque dele, o toque desse rei, pode mudar a sua vida, pode transformar a sua história. E é esse toque que pode te libertar. E é esse toque que pode mudar a realidade que você está vivendo. Esse toque mudou a minha vida. Esse toque do rei transformou a minha história. Transformou o meu caráter. Me deu dignidade. Me colocou em lugares que eu nunca pensei. Mas é somente o encontro com esse rei e o toque desse rei. Há uma música que diz apenas um toque. Apenas um toque. Para que eu possa, se eu não me engano, da Eixa ou da Aline. Acho que é da Aline ou da Eixa. Mas não importa.
Oi? Fernanda Brum. É apenas um toque nessa manhã para que a sua vida seja transformada. Amém? E eu creio que muitos que já estão aqui já receberam esse toque. Amém? Muitos que estão aqui já receberam esse toque, estão vivendo em novidade de vida. Mas há muitos que talvez estão nos assistindo, há muitos que estão aqui, ainda não foram tocados por esse rei. E outra coisa que eu esqueci, quando ele nos toca, ele muda, né? Ele nos impede de viver na religiosidade. Porque religiosidade não significa que você é tocado por ele. Quando você é tocado por ele, querido, as pessoas começam a ver isso na prática, não simplesmente na religiosidade. Então, nessa manhã, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos agora e pensasse em qual área da sua vida precisa de um toque. Ou se nenhuma área da sua vida recebeu um toque do Senhor. Nessa manhã, eu quero que você busque e clame por esse toque. Esse toque que vai mudar a sua história. Eu vou dar 1 minuto para você pensar sobre isso e refletir sobre isso. Uma área da sua vida, ou toda a sua vida que precisa de um toque de um rei. Eu vou dar tempo para você, 1 minuto para você pensar isso. Feche seus olhos onde você está e medite sobre isso. Aqueles que já foram restaurados, se quiser misturar com glória, aleluia, com exaltação, com louvor, pelo aquilo que ele já tocou em sua vida, pode glorificar. Esse é o seu momento, querido. Esse é o momento de adoração. Esse é o momento onde você tem que exaltar pelo toque que ele fez em sua vida. Se não fosse ele, não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, Pai, não estaríamos aqui. Estaríamos nas vielas, nos becos, drogados, entregados a bebidas. Se não fosse o teu amor, se não fosse o teu toque, não estaríamos aqui, Pai. Oh, Espírito Santo. Se não for o teu trabalhar, se não for o seu toque diário em nossa vida. Sim, Pai. Sim. Sim. O adore. Deixa o Espírito Santo agora te tocar. Deixa ele te tocar nessa manhã. Deixa ele te tocar nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. Ele quer mudar essa realidade. Ele quer mudar essa perspectiva. Ele quer transformar a sua vida. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Nós queremos. Ele está perto de você. O Espírito Santo está dentro de você. Renda a Ele louvor. Por participar da mesa. Por participar do corpo. Por fazer parte da família. Por ser resgatado, transformado. Eu não quero forçar você a dar glória ou ficar dizendo, mas você pode adorar. É você e Ele nessa manhã. Então fique à vontade. Se você quiser colocar de pé, ajoelhado. Enquanto você adora, Ele cura.
Enquanto você adora, Ele está trazendo transformação. Oh, aleluia. Sim, Espírito Santo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim. Sim, Senhor. Pai, nesse exato momento, eu sei que a Tua palavra não volta vazia. Então, nesse exato momento, se há alguma pessoa agora que está nos assistindo, ou que está aqui presencial, que precisa desse toque, que precisa dessa transformação agora, toque em nome de Jesus, mudando essa realidade, mudando essa perspectiva, trazendo uma nova vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que você fique com essa palavra. O mais importante de ouvir é colocar em prática. Amém. Então, durante a semana que nós precisamos, não só durante a semana, é todo momento que o Espírito Santo precisa nos dar um toque, e é todo instante que nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Então, vamos colocar em prática essa palavra. Amém? Domingo que vem, nós continuamos no nosso culto presencial aqui. Amém? Continuamos o nosso culto presencial. Nós estamos, continua sem link ainda, né? Nossa capacidade continua sem link ainda, né? Para domingo que vem. Link de inscrição, não precisa, né? Então, meus irmãos que estão aqui, né? Continue vindo, a gente está com máscara, como nós sempre falamos, tomando os devidos cuidados. Então, domingo que vem nós estamos aqui de novo, celebrando ao Senhor. Amém? Culto de jovens, nós já voltamos, culto presencial. Tá bom? Com todas as medidas também. Voltamos com o nosso power. Estamos presencial e online. Então, jovens que estão aqui, que não estão vindo, você é bem-vindo aqui no nosso meio, tá bom? Aqui é a sua casa, então venha, participe conosco. Amém? Coloque-se de pé. Pastor, você quer falar sobre viagem ou no próximo culto? Quer falar sobre a viagem? Amém? Nosso pastor, algumas coisas aconteceram e teve que mudar a data de viagem. Eu creio que depois ele vai estar passando para a igreja, para nós estarmos em oração. Aniversariantes do mês, no dia 24, a Jennifer Lopes da Silva, da Casa Lá, né? A Jennifer, ok? Se estiver nos assistindo, a Jennifer está aqui? Não, né? Creio que está nos assistindo, né? Pedro Henrique Machado, né? Do sítio também, Pedro Henrique. O Pedrão ali, Pedro Henrique, ok? Depois dá um toquinho só nele, né? Não tem como dar abraçar, mas ó, parabéns, meu irmão. Tem a Sara dos Santos e a tia Sara, do sítio também. Se estiver nos assistindo também, nós já queremos desejar um feliz aniversário. Ana Beatriz da Silva, ok? Que faz no dia 28. Então, 2 pessoas no dia 24 e 2 no dia 28. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão aniversariando. Depois, as pessoas que estão na casa de vocês, né? Se ali está ali com acesso ali, então cumprimentem, né? Pode dar aqui só aquele toquinho de longe, ou Deus abençoe, né? Ou você pode talvez fazer um bolo, passar o queijo ali no bolo e pronto, leva lá. Glória a Deus, amém? Vamos estar orando. Pai, te agradecemos por esse culto. Te agradecemos pelos louvores que foram entoados aqui, Pai. Te agradecemos por cada palavra, por cada momento de adoração ao Senhor. Obrigado por esse privilégio de reunirmos em um templo, em um lugar físico.
Obrigado pelo privilégio de termos aqui os nossos irmãos, de ter aqui famílias representadas. Obrigado, Senhor, pela mesa, pela ceia, por tudo que o Senhor tem feito nessa comunidade. Te louvamos e te agradecemos. Eu peço pela semana de cada um que está aqui, Pai. Que seja semana abençoada em Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito não esteja só hoje com vocês, mas para todo sempre. E a igreja que está aqui diz amém. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Deus abençoe, uma ótima semana para vocês.